Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o São Bento fora de casa pela estreia do time na temporada em Sorocaba, pela estreia do time não, em 2018, né? Quer dizer, começou o Campeonato Paulista, o São Paulo começou o Campeonato Paulista em ritmo de pré-temporada, e eu tô aqui com o Regis Romualdo, que faz parte do site Fala Bandana, mas que também comanda o Aspirantes SPFC, e ele tá aqui justamente para falar sobre essa utilização da base do São Paulo. Então, vamos começar primeiro, né, porque tá todo mundo provavelmente, pelo menos a torcida tricolor que acompanha a gente, está muito chateada, assim como a gente, muito decepcionada, porque a gente sempre espera um começo promissor, né? O São Paulo acabou não começando bem, mas a gente tem que colocar aí alguns pontos e fazer algumas ressalvas antes de começar o vídeo. Em primeiro lugar, a gente tem um aspecto positivo. São Paulo começou uma temporada com o mesmo técnico. Isso não acontecia desde Muricy. Faz muito tempo que São Paulo não começava um ano mantendo o técnico. Isso é importantíssimo. Segundo, o São Paulo trata o Campeonato Paulista. Tudo bem que a regra permitiu isso. Eu acho que se a regra permitisse, o Rogério teria feito o mesmo. São Paulo começa o Campeonato Paulista fazendo do Campeonato Paulista, pelo menos a primeira fase, como pré-temporada. E tem que ser assim. O São Paulo deve se classificar para a segunda temporada. Ah, mas não foi isso que a gente viu. Gente, era um time completamente reserva. Todos os primeiros jogos, até como alguns setoristas comentaram pelos treinos ou conversas no CT, até o clássico, o primeiro clássico. Que é contra o maior rival e fora de casa. E também tem o jogo da Copa do Brasil. Então o São Paulo precisa intercalar até pra não montar o melhor time titular. Sim. E ver quem presta, ninguém, né? Não machucar ninguém e ver também quem presta, quem tem condição. E quem deve chegar também, porque a gente acredita que vai chegar pelo menos mais um ou dois reforços. E uma coisa interessante que o Gai falou, antes de contratar, a gente observar. E a gente observa e vê em alguns aspectos aí coisas que a gente vai precisar reforçar urgentemente. Então, assim, feitas essas ressalvas, a gente tem que falar também dos jogadores de base que foram utilizados hoje, né? Não são os jogadores mais promissores que São Paulo tem da base. Gente, não é que são jogadores ruins. Não são aqueles jogadores que se destacaram na base. Não foram os que jogaram hoje, né? O Rony... Até pelo que o Dorival comentou, o único hoje titular absoluto, assim, nos primeiros jogos, é o Sidão. O restante do time que começou a partida, hoje, era reserva. Desses reservas, 6 eram das categorias de base, alguns já estavam, Araruna, o Júnior Tavares, que ainda que teve algum destaque o Júnior Tavares no começo do ano passado com o Ceni, teve problemas também, mudou agora principalmente na lateral, principalmente na lateral, agora ele está jogando como atacante. Tinha perdido a posição por Edmar, que também não é tudo isso, mas agora o Dorival quer apostar nele como um meia pela esquerda ponta, que é o esquema que o Dorival acha melhor para o time e que precisa de um jogador ali canhoto. No caso dele, um bom jogador, que teve problemas no ano passado. Mas muito mais no setor defensivo do que no ofensivo. Sim. Então, o Araruna ainda é uma dúvida, sofreu com a torcida no Pacaembu naquela partida que ele jogou improvisado na lateral. Na lateral, não é a dele, ele é mais volante. É um bom volante, mas regular. Não pra compor elenco, não é um jogador assim que você vai colocar, pelo menos pode, gente, essa galera pode evoluir, tá? O que a gente tá falando aqui na base. São jovens. Tem jogadores da base que o cara, parece que vai ser um craque, às vezes não é. Tem outro que parece que não vai ser tudo isso e de repente, esse cara jogou na categoria de base, nem lembrava. Às vezes um treinador novo enxerga uma posição que nova ele vai render melhor. Sim. E desses que estrearam hoje, o mesmo Bissoli, que tinha jogado alguns minutos contra o Bahia na última rodada, os 4, Rony, Pedro Augusto, Paulo Henrique e o Guilherme Bissoli, né, o atacante, nenhum foi um grande destaque no Sub-20 do São Paulo. Teve alguma coisa boa no Sub-17, mas no Sub-20 todos passaram como reserva, como alguns jogos melhores. O ano passado, no final assim, do segundo semestre, o Jardim apostava principalmente no Pedro Augusto, o volante, que ele virou capitão do time, ele evoluiu numa posição mais de marcação, porque ele era segundo volante, foi recuado um pouco. Mas para destruir. O Paulo Henrique, ele já foi meia, já foi segundo volante e ainda não agradou tanto no Sub-20. E veja que assim, o próprio Jardine procurando posição para essa molecada, quer dizer, o que o Dorival tá fazendo agora. Como o Guilherme Bissoli, que ele jogou hoje como um centroavante. Jogou, não como centroavante, mas jogou mais como camisa 9. Mas ele, no Sub-15 e no Sub-17, antes de vir para o São Paulo, ele era meio atacante. No São Paulo, como Sub-17, ele jogava como meio atacante. Ele não era um jogador tão de área. O Jardine já enxergou ele como um atacante camisa 9
porque ele é muito bom no cabeceio. Hoje não teve tantos não teve cruzamentos. Aliás, as laterais, as laterais não funcionaram. Pra ele, não as laterais hoje não funcionaram. Então, assim, gente, feitas essas ressalvas, entendam, são ressalvas, não são desculpas. Tá? O São Paulo perdeu de um time, o São Bento, que está se preparando há mais tempo. O São Paulo está 12 dias de trabalho. O São Bento, desde dezembro, já tem um elenco, já está treinando. Já são os jogadores, já é o time titular que ia aproveitar essa posição, e o São Paulo está descobrindo a molecada. Então, assim, isso dá para explicar muita coisa. Eu sei que o jogador, assim, a torcida, assim como nós, a gente fica muito chateado, até porque dava para fazer mais do que o São Paulo fez. Mas, assim, o que salta aos olhos, eu até vou colocar os gols aqui, a gente sempre pega os gols do UOL, e o link do UOL com a matéria a gente deixa aqui na descrição do vídeo, porque aí é uma troca, né? E é um bom texto sobre o jogo. Então aí, vamos para os gols, para a gente comentar principalmente as falhas, né? Então aqui do UOL a gente vai deixar aqui correr a vinheta. E né? não são novidades as falhas. Esse é o problema. Então o primeiro foi o Michael Suell. O Michael Suell perdeu uma bola na lateral, não teve velocidade para voltar, tomou um drible desconcertante, e aqui, né, o Rony, que se posiciona muito mal, sobe quase nada, e o Sidão, que pula sem convicção. Aqui, ó, o cruzamento. Primeiro o drible que o Michael Suell toma, ele que tinha perdido a bola, aí o jogador cruza, aqui tá o Rony, que sobe muito mal, não sobe praticamente, e o Sidão, que cai muito mal na bola, né? Muito mal. O Sidão cai muito mal na bola. O segundo lance, o Reinaldo, que já estava mal, principalmente no segundo tempo, depois que o Júnior Tavares saiu, ele ficou péssimo na marcação, porque... E perdeu a bola do gol. Ele perdeu a bola na defesa, ele perde a bola do gol. Fez a falta. E aí o Sidão, que arma muito mal a falta. Ia preocupar a barreira. O Sidão arma muito mal a barreira, e isso foi a coisa que mais preocupou a gente, assim, porque, veja só, e aí vamos falar, né? Primeiro, o Bruno não foi um grande destaque na lateral direita, ele jogou mais ou menos... Ainda que o São Paulo, no primeiro tempo, insistiu pela esquerda. Sim. Mas ele não tava... O Michael Suell, que começou o jogo na direita... Não criou nada com o Bruno, porque o Bruno não atacou. E às vezes que o Bruno caiu, ele caiu pelo meio. Ele não foi da opção. O tava indo mais pra ponta do que ele. E o Bruno mais pro meio. Então, assim, o Bruno tava muito confuso. Tudo bem que ele também passou por uma contusão, mas assim, o problema é que a torcida do São Paulo já tem uma desconfiança com o Bruno, que não vingou. A gente tinha aquela convicção, vamos precisar de um lateral, de repente o Dorival vem, o Bruno pode ser nosso lateral. Na verdade, ele nem falou isso, mas também... ninguém da diretoria, ninguém comentou de uma possível saída do Bruno. Então... mas ele falou alguma coisa do tipo, vamos aproveitar o Bruno. Óbvio, né? Quer dizer, ele vai ter que aproveitar. Tá no elenco. Tá no elenco, vamos aproveitar. É óbvio que Militão é titular fácil, mas é duro ter em teoria, reserva. Só um detalhe, nessa questão de laterais do São Paulo, que muita gente fala, mas na base não tem lateral, não é possível, o Bruno, o Buffarini... O ano passado a gente até comentou uma vez que o Araruna era a melhor opção, isso antes do Militão. Só para ver o nível. Não que a base não produz laterais. Tem, só que ainda ou são jovens ou são jogadores que estão sendo adaptados. Hoje, quem acompanha a Copa São Paulo dessa edição, vê que tem o Lucas Melo, que é o Tuta, né? Que tá jogando na lateral, ele era zagueiro. O Valse, que jogou o final do ano no Sub-20... é zagueiro, mas jogou bem na lateral como e Militão, pode provavelmente subir depois da Copinha como opção para a lateral direita. Até o jogador acho que ele pensa nisso, O mais impressionante é que o São Paulo perdeu não, mas assim, tá perdendo 3 jogadores laterais direito que passaram com destaque na base, mas que no profissional não teve uma insistência que tem no Bruno, que tem no Buffarini no ano passado, ainda que o Buffarini meio que desistiram. Que a gente espera que mude com o Dorival. Mas o São Paulo tinha no Sub-20 até há pouco tempo Lucas Farias, que hoje estreou no São Bento, porque ele rescindiu o contrato com o São Paulo, que era até março, ele acabou antecipando a rescisão e foi pro São Bento. O Auro, que ninguém sabe onde ele tá, assim, porque ele foi emprestado ano passado pro América Mineiro, começou o ano bem lá no América, jogou de ala, tinha muita deficiência na marcação, mas ninguém insistiu no treinamento de marcação com ele. E é moleque, né? É novo, vai evoluir. E outro que o ano passado renovou o contrato por insistência do Rogério era o Foguete, que mesmo o Rogério insistindo,
o Rogério não conseguiu inscrever ele pro Paulistão porque, do ano Tinha passado, uma limitação. porque tinha o limite. Esse ano tem ilimitado para jogadores da base. Mas o ano passado não tinha e ele acabou sendo emprestado pro Vila Nova o ano passado. Não jogou praticamente, voltou, ficou ainda o final do ano no time Sub-23, jogou o Brasileirão de Aspirantes. E esse ano ele foi emprestado pro Santo André. Então o São Paulo insiste no Bruno e mas não insiste em outros jogadores que poderiam estar ali fácil. Ou mesmo procurar no mercado. Assim, o que preocupa a gente, assim, o Bruno não foi tão bem, mas, de novo, esse é o primeiro jogo, 12 dias de trabalho, a gente não quer crucificar ninguém, o Dorival tem chance de consertar, jogou com um monte de moleque, é difícil também para todos os jogadores, mas assim, salta aos olhos que os jogadores veteranos de hoje do jogo eram o Sidão, o Reinaldo, o Bruno e o Michael Suel. Ainda que esteja pouco tempo no São Paulo. Mas ele já é um jogador veterano. Então, assim, aí a gente tem os gols, que um gol foi falha do Michael Suel, que me perde a bola na lateral, não tem velocidade para acompanhar o cara, toma um drible, tudo bem que não é dele, mas toma um drible, não tinha nenhuma cobertura de lateral esquerda ali, quer dizer, porque tudo bem, foi um contra-ataque. O Aderlan chegou perto, mas acreditou que o Michael Suel ia marcar sozinho. E aí vem o cruzamento, que o Sidão não intercepta, ainda que era um cruzamento muito complicado. O Rony sobe mal, ok, um menino, pra gente lembrar, gente, assim, esse é gol que o zagueiro falha, mas ele vai muito mal na bola, ele não sobe, se posiciona mal, quem assistiu ele no Sub-20, sabe que ele não é um bom zagueiro. Pode evoluir. Sim, mas hoje não é a realidade dele. E aí, aproveitando de novo sobre planejamento, o São Paulo liberou, por empréstimo, 2 jogadores mais experientes, até que jogaram campeonatos profissionais e insistiu, deu essa chance pro Rony. Não que a gente esteja condenando o cara, de novo. Até porque envolve empresário, a gente não sabe especificamente o que aconteceu. No caso, o Iago Maidana, que fez um ótimo campeonato brasileiro da Série B pelo Paraná, foi emprestado meio que de graça, assim, pro Atlético Mineiro. E vai sair de graça. A gente não sabe se tem a ver com a negociação do Aidar. Não, a questão do prato, porque o São Paulo, como tinha até o final do ano para comprar uma porcentagem, para revender. Mas me pareceu que foi uma coisa mais do Aidar, viu? Porque então, a negociação foi tão escusa, foi tão por baixo dos panos, e foi numa época que o São Paulo podia... Pro jogador ficou ruim, ele não tinha culpa, mas não acabou tinha clima. Pra ele. E ele que fez um ótimo campeonato, poderia ser uma opção como reserva mesmo do São Paulo, até porque chegou o Anderson Martins agora, mas foi liberado. E outra opção, que voltou recentemente da Espanha, por mais que muita gente fala, jogou na 3ª divisão, na 2ª divisão da Espanha, mas jogou campeonato profissional. Foi o Hugo Gomes, que ele voltou pro São Paulo no ano passado, no meio do ano, jogou pelo time Sub-23, ele tá agora com 22 anos, vai fazer 23, e ele foi bem no campeonato de aspirantes, melhor do que outros zagueiros, e o São Paulo agora liberou esse ano pro Atlético Goianiense, o empréstimo. Tudo bem, ainda que seja empréstimo, e o São Paulo ainda tenha que suprir. Então, assim, de novo, gente, assim, porque tá todo mundo muito bravo assistindo esse vídeo, nós não estamos condenando ninguém, mas salta aos olhos que Michael Suel falhou no primeiro gol, Rony também, mas é moleque, a gente vai isentar, mas o Sidão não foi bem. E aí eu falo, mas o Sidão também tá no começo de trabalho e tal, mas o Sidão, desde a contratação, não é um goleiro que me agrada. Eu sempre falei isso, desde a contratação. Nunca achei o Sidão um grande goleiro. Faz uns milagres, mas toma gols bobos porque se posiciona mal, às vezes pula errado, toma decisões erradas, repõe mal a bola. Hoje ele tomou esse gol, que ele pula pra dentro do gol sem convicção, espalma pra dentro, e esse nem foi o mais contundente, mas chamou a atenção, porque você não espera um goleiro de time grande tomando gol desse, você espera que o goleiro de time grande faça essa defesa, não fosse uma defesa fácil de fazer. Até pela liderança que ele tem no elenco, isso é a coisa mais posicionar melhor a defesa. Ele também faz parte do goleiro acertar a defesa. Sim, posicionar os zagueiros, os jovens zagueiros. E no segundo gol, sim, aí me preocupa. Porque assim, o que me preocupa do Sidão é, tá todo mundo não fora de forma, mas fora de tempo de bola, fora de ritmo. Então isso explicaria talvez o Bruno ter ido tão mal, o Michael Suel não ter ido tão bem, vem de contusão. O próprio Reinaldo. O Reinaldo. Eu não sou fã do Reinaldo, tá, gente? Quando falou, só palavra atrás do Reinaldo, eu fiquei torcendo pro São Paulo negociar o Reinaldo. Porque o destaque dele na Chapecoense foi gols que ele fez cobrando pênalti, assistências cobrando lateral direto para a área e lances que assim surpreendeu, porque ele não é tão bom ofensivamente, né? Também,
Mas o problema principal acho que foi na defesa, que ele não conseguiu lá. Ele errou também muito na Chapecoense. Ele também foi criticado. Sim. Na Chapecoense ele não foi tão bem. O problema é que o Reinaldo, quando ele acertava, era uma coisa assim, uau, o Reinaldo, né? Porque é um jogador que a gente não espera tudo isso dele. Então, e ele voltou como se fosse um reforço. Tudo bem que o Edmar não é tudo isso. Então, aí nós temos dois. Deu a impressão que o Reinaldo veio para ser titular. Aí o Reinaldo me perde, faz a falta, e aí o que me preocupou? Dorival, Sidão me arma mal a barreira. Isso não é tempo de bola, isso não é falta de preparo, isso é deficiência do goleiro. Se ele colocou um defensor atrás da barreira, do lado esquerdo ali dele, ele não precisava ficar tão pro lado esquerdo, ele poderia se posicionar mais no meio, mais até pra direita. Até porque ia ser uma jogada ensaiada. Então, assim, não dá pra entender. E isso me preocupa, porque as falhas do Sidão é posicionamento, reposição de bola e armar barreira são coisas que tem a ver com o dia a dia do goleiro. Não é um negócio que fala assim, eu tô meio fora de forma, armei mal a barreira. Não, isso já é uma coisa de percepção. Então, assim, eu espero que o Jean, até assim o jogo da Copa do Brasil, ele seja testado e ele ganhe titularidade, porque eu não quero acreditar que o São Paulo depositou 10 milhões para um reserva, para um promissor futuro. Ou que vai esperar 1 ano, 2 anos. Até porque o Bahia contratou. Passar o tempo. Porque goleiro é aquilo lá. É só jogando que a gente sabe se ele é bom, e até ele evolui jogando também. E o Jean, a gente só viu 6 meses dele, gente. Isso me preocupa. Porque assim, o Bahia, quando a gente trouxe o Sidão, o Botafogo foi atrás do Gatito, que é melhor que ele. O Bahia se reformou, se reforçou com o Douglas, que foi pra mim o melhor goleiro. O melhor goleiro do campeonato. Melhor goleiro do campeonato pra mim, assim, de longe. Então, assim, eu espero que São Paulo tenha acertado na questão de Jean. Então, assim, em primeiro lugar, muita calma. O São Paulo acertou em fazer esse rodízio. Tá certo de começar o campeonato assim. Isso a gente não critica. Não critica. Porque pensando no ano, ou principalmente na Copa do Brasil, que é o campeonato próximo, que é o mais importante, não que a gente não queira ganhar o Paulista. Mas é o campeonato que dá vaga para Libertadores, é o campeonato que o São Paulo ganhou, é onde você pega time grande. 2 times por grupo, ainda tem grande chance do São Paulo passar de fase e melhorar o time para as finais, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência. Lotar o Morumbi no sábado, a gente tem que lotar o Morumbi. Sábado é outro time, outros jogadores da base. Jogadores mais promissores, possivelmente mais promissores do que esses. Principalmente no ataque, além do Cipriano que estreou hoje, que é um dos destaques, assim, por mais que ele tenha jogado pouco pelo Sub-20 ainda, mas tem o Kaique, o Paulo Boia, que já vem fazendo bons campeonatos pelo Sub-20 e que estavam merecendo mesmo subir. E o Brenner, né? E o Brenner, que fez o ano passado, arrebentou no primeiro semestre pelo Sub-17, mereceu. Mas agora é que a gente vai ver ele jogando na posição mais centralizado, porque no ano passado ele entrou mais pela ponta, como é jogador mais novo, mais baixo até, os treinadores gostam de fazer eles correrem. Então acaba jogando fora da posição que ele se destacou, que no Sub-17. Mas esse ano pode ser o ano dele, ainda mais agora sem o Prato, com o Diego Souza, que talvez a gente não sabe. Mas possivelmente jogue. Jogar, eu tô apostando que ele jogue no lugar do Prato e a gente vai atrás aí de um meia. Até o São Paulo tá correndo atrás. Mas é isso, gente. Não vamos falar de rumores. Falando desse jogo, o jogo foi ruim. Essas são as explicações e não as desculpas. Não é desculpa o São Paulo perder num começo do jogo pro São Bento. Não é fora de casa, tal. Treinando pouco. Isso é pré-temporada, a gente vai ter que enxergar assim. A gente espera um ano melhor que o do ano passado, porque eu imagino que com o Raí, Ricardo Rocha e talvez com a chegada do Lugano, o São Paulo vai estar com uma estrutura muito boa. Que pelo menos deve que tem que chegar, precisam chegar. Mas assim, eu já começo a ver com carinho o reforço na lateral. Eu começo a ver com carinho no ataque e no meio. A gente precisa de reforço, a gente precisa ver, mas tem coisa, tem água pra rolar. Esse não é o time titular. Então assim, muita calma, vamos respirar e vamos lotar o Morumbi no sábado. Eu estarei lá. E é isso, né? Esse foi aí um resumo do jogo. Um abração pra todo mundo. E até sábado, o próximo vídeo.